Bem-vindo a mais um Kézia Todo Dia, uma semana de vídeo para comemorar os nossos 10 mil inscritos. O vídeo de hoje tem dois públicos muito importantes. O primeiro, você que vai casar. Se você está com um casamento marcado, você precisa assistir esse vídeo. E o segundo público-alvo desse vídeo é você que é casada, tá bom? Você que é solteiro, o vídeo de hoje não tem muito a ver com você, tá? Mas eu preciso falar sobre este assunto aqui, já que a gente tem uma semana de vídeo, porque eu tenho recebido muitos e-mails e muitas perguntas de pessoas passando por situações que têm a ver com isso que a gente vai falar hoje. Eu espero que o vídeo de hoje te ajude e te esclareça para que você viva a plenitude do que Deus criou para o sexo dentro do casamento. Falar sobre sexo é um assunto muito delicado para muitas pessoas. Isso porque em muitas famílias este assunto ainda é um tabu. Em muitas famílias este assunto não é tratado de forma aberta. Muitos adolescentes têm dúvidas, muitos adolescentes têm questionamentos que gostariam de perguntar, mas os pais muitas vezes não têm liberdade, não têm muito jeito para falar sobre isso com os filhos. E isso muitas vezes porque os pais dos nossos pais também não tinham essa liberdade. Então isso é passado de geração para geração. Na maioria das vezes não se fala sobre sexo, sobre sexualidades com os filhos dentro de casa. E isso gera adultos muitas vezes inseguros. Quando chega na hora da pessoa decidir por casar-se, ela fica presa aos medos e aos questionamentos que ela não conseguiu responder na fase da adolescência. Eu recebi recentemente um e-mail que me fez pensar sobre isso. E eu pensei, é hora da gente falar sobre este assunto lá no canal. No e-mail a pessoa dizia que está com a data do casamento marcada. E que recentemente ela ganhou uma peça linda, uma lingerie linda, e ela resolveu experimentar para saber como ficava. E não se sentiu bem com o que viu no espelho. Não se sentiu bem não porque não se achou bonita, mas não se sentiu bem porque sentiu que estava pecando, porque sentiu um peso no coração, sentiu que aquilo não era uma coisa correta, que não era uma coisa certa de se usar. Então ela me pediu ajuda por e-mail, eu já respondi essa pessoa, mas eu pensei, eu acho que vale a pena gravar um vídeo, porque talvez tenha alguém com esse sentimento também aí. Talvez tenha alguém passando por uma situação parecida e a gente possa ajudar. Talvez você está assistindo esse vídeo e não concorde com algumas coisas que a gente vai falar aqui. Eu respeito demais a sua opinião, tá bom? Mas esse vídeo aqui tem base naquilo que eu acredito. Eu sou cristã, então nós vamos falar de sexo à luz da Bíblia. Tudo bem? Eu espero demais que você assista e mesmo não concordando que você respeite a minha opinião. A primeira coisa que a gente precisa entender é que sexo foi criado por Deus. Deus criou o sexo para que o homem vivesse o sexo na sua totalidade. Então sexo não é uma coisa pecaminosa, muito pelo contrário. Sexo é uma dádiva criada pelo próprio Deus. Mas apesar de ser criado por Deus, Deus projetou o sexo para que fosse feito dentro do casamento. Para que o homem e a mulher, unidos em uma só carne, desfrutassem na totalidade aquilo que Deus havia criado, que era tão bom. Então você que vai casar precisa entender que depois que você casa, você está livre para satisfazer o seu parceiro da maneira que vocês desejarem. O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. A Bíblia fala sobre isso. Então não tenha medo de usar uma lingerie bonita ou ousada, não tenha medo de conversarem abertamente sobre sexo depois do casamento, porque isso faz parte do casamento mesmo, tá bom? Eu sei que é muito difícil para alguém que durante a infância, que durante a adolescência, que durante a vida inteira não tinha informação ou não tinha liberdade para falar sobre este assunto. É muito difícil para essa pessoa cair no casamento e simplesmente virar a página e se tornar aberta completamente a falar sobre isso. Isso é uma coisa que precisa ser conquistada aos poucos. É uma coisa que você precisa ir se habituando a fazer. Mas é necessário conversar sobre sexo dentro do casamento. Então, você que vai casar, não tenha medo de comprar lingerie, não tenha medo de ler sobre o assunto, não tenha medo de perguntar sobre o assunto, porque isso faz bem. Errado é você casar e se privar de sentir aquilo que Deus criou para que fosse feito dentro do casamento. Falar sobre sexo não é pecado. Fazer sexo no casamento não é pecado. E usar lingerie, ter algumas fantasias não é pecado. Converse com seu parceiro sobre o assunto. O que precisa é haver consentimento entre os dois. Então não tenha medo de se jogar e ser feliz, porque dentro do seu casamento, você e o seu marido decidem aquilo que é bom para vocês. Parece uma coisa muito distante, parece que não existe, século XXI, que é isso? Mas ainda existem pessoas que acreditam que o sexo é uma coisa nojenta, que é uma coisa pecaminosa, que é uma coisa que desagrada a Deus, que
Deus te oriente, que você entenda que o sexo foi feito para ser desfrutado na sua totalidade dentro do casamento. E se você carrega alguns traumas de infância, ou se você carrega alguns traumas de uma vida que você levou antes do casamento, ore a Deus para que Ele te ajude a vencer esses traumas. Porque você merece ser feliz, você merece ser completamente realizado dentro do seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento. Você merece muito ter um casamento feliz. E o primeiro passo para que isso aconteça é abrir o jogo numa boa conversa, tá bom? Um beijo grande para você. Amanhã tem mais. Kézia Todo Dia.